Fala galera, sejam bem-vindos à nossa aula, professor Felipe Rossi. Assim como eu tinha já dito, antecipando, em razão dessa nossa ausência de aulas, eu vou gravar esse vídeo para a gente não perder o nosso fio da meada. Então, por causa do decreto que determinou a suspensão, em razão do coronavírus, então eu vou gravar para vocês. Hoje nós vamos falar de direito internacional. E aí, em direito internacional, nós falamos já algumas coisas na aula, e aí eu acho importante a gente tomar em conta, e eu pontuei alguns tópicos, né? Nós falávamos de tratados internacionais, sobre as fases de tratados internacionais, e aí nós falamos no primeiro momento sobre os requisitos de validade, aí falamos da capacidade das partes, quem pode, né? Então nós pegamos e falando da questão dos estados, das organizações internacionais, da Santa Sé, né? Igual o exemplo que eu dei em sala, a concordata necessariamente tem a participação da Santa Sé. Daí em seguinte, nós falamos da habilitação dos agentes, e aí falamos das cartas de plenos poderes, quer dizer, quem poderia representar o Estado. Aí nós falamos do chefe do executivo, do ministro das Relações Exteriores, aqueles que estão em missão representando o país, em caso de reconhecimento por delegação. Então, qualquer pessoa pode representar desde que ela seja constituída a carta de plenos poderes, seria o plenipotenciário, né? Plenipotenciário. Então, além disso, além da habilitação, nós falamos ainda sobre a questão do consentimento mútuo, que é a questão da possibilidade de manifestação de todos, né? Aqueles que podem e de fato se manifestam sobre isso, sem qualquer tipo de vício. Lembrando do vício de erro, vício de coação, essas modalidades de vício, elas impedem aquela legitimidade, é um requisito de validade, né? E aí nós falamos ainda por fim, igual ao contrato, objeto lícito e possível. Então tem que ser lícito e possível, não tem como fazer algo, pactuar algo que seja impossível. Então são os requisitos de validade. E aí sobre as fases, nós falamos da fase de negociação, que é a primeira fase, onde são tratados os termos, depois da assinatura, que corrobora aquilo que foi negociado. No Brasil, a fase seguinte é o referendo, onde as casas legislativas vão participar desse processo de aceite ou não. Depois a ratificação, onde o chefe do executivo vai lá e de fato dá força por meio da sua assinatura. Aí por fim nós temos a promulgação, que é a publicação dentro do direito interno, e ainda há doutrinadores que tratam sobre a questão do registro nas Nações Unidas, que é para dar ciência à comunidade internacional. E aí nós falamos sobre a questão de como funciona a incorporação do direito interno. Hoje nós já temos sedimentado a ideia de que a teoria é a dualista moderada, pois o processo legislativo legitima a participação do povo, que não existe um conflito direto entre o direito internacional e o direito interno, que existe ponderação, obviamente respaldado toda a questão da possibilidade de gozo e do uso das cláusulas dos tratados internacionais, o que permite que parte de algumas cláusulas não sejam aceitas ou não sejam recepcionadas, a depender do tipo de tratado internacional. Isso também existe. E aí nós falamos ainda sobre a questão das modalidades de extinção, né? E aí nós colocamos no quadro, e não cheguei a explicar todas, obviamente em sala eu vou explicar muito mais sobre isso, mas eu queria já antecipar para a gente não perder tempo, né? Então nós colocamos sobre o prazo de vigência, ou seja, o tratado ele pode ter um prazo de vigência estipulado, durante X anos vai manter o prazo de validade. Nós temos a questão do consentimento mútuo sobre a sua extinção, então que pode ensejar ao fim dele. Temos ainda a modalidade de denúncia, que é a denunciação, aquela manifestação de uma das partes, de pegar e demonstrar que não deseja mais fazer parte daquele tratado. Lembrando que se for multilateral, o tratado vale para os demais, se for bilateral não tem como, faz sentido manter sozinho, né? Nós temos ainda também quando tem a execução integral, ou seja, ele atingiu a finalidade a que fora proposto. Temos ainda a questão da condição resolutória, quando a gente pega uma hipótese onde ele extingue porque não tem mais a necessidade daquela aplicação, quando a gente tem ali uma convenção entre elas. Nós temos ainda a caducidade, que é quando ele perde o objeto, por exemplo, moveu-se um esforço enorme para proteger uma ilha X, só que aí acontece do vulcão destruir a ilha. Então ela perdeu o seu objeto, né? Então ela caducou, ela não tem mais porquê. Tem ainda a hipótese de guerra, e aí no caso da hipótese de guerra, a gente tem que separar, porque alguns tratados objetivos, eles vão ser norma ius cogens, ius cogens, e aí então ela mantém a sua aplicabilidade, mas alguns tratados comerciais, eles não têm mais o porquê da sua aplicação quando as nações estão em guerras. De igual forma, outros tratados são objetivos, como por exemplo o reconhecimento de fronteira, ele se mantém, independente que exista uma condição de guerra, né? Então essa foi uma das coisas que a gente falou na
aula passada, e aí para a gente ter uma noção, uma percepção sobre essa ideia dos tratados internacionais, é interessante lembrar do Pacto José da Costa Rica, né, da Convenção Americana de Direitos Humanos e a Constituição Federal, que trouxe ali então no seu bojo um dispositivo sobre a prisão civil que falava que não poderia haver prisão civil senão em razão da ausência de pagamento de prestação alimentícia, enquanto a nossa Constituição Federal previa essa modalidade mais a questão do depositário infiel. E aí então o STF, por meio da súmula vinculante número 25, entendeu que para tornar ele de fato exequível, haveria necessidade de dar um efeito paralisante a uma norma constitucional. Né? Então, a discussão que a gente falou também nas aulas introdutórias sobre essa questão do poder acerca dos tratados internacionais e a interpretação mediante o judiciário. Tá bom? Galerinha, lembrando que nós temos ainda tratados internacionais que são condicionados, que só vão produzir efeitos se determinado quórum atingir. Lembrando que os tratados internacionais eles vão ter diversas nomenclaturas acerca das pactuações, dos acordos, dos tratados, mas que não é tanto o nosso foco nesse momento, tá bom? Em que pese a concordata, sim, ser algo bem específico sobre a Santa Sé, que é um sujeito de direito internacional, então é o único que de fato destoa completamente dos demais no sentido da necessidade da participação da Santa Sé. Os outros vão ser modalidades mais formais, menos formais, voltadas para leis, voltadas para princípios gerais, voltadas para questões econômicas e que não é tanto o nosso foco avaliativo, tá bom? Para a próxima aula, uma coisa que a gente já poderia deixar já ajustado é que nós vamos falar de formação do Estado. E aí é simples, lembrar quais são os elementos do Estado, vocês já estudaram teoria geral do Estado, que eu preciso de população, governo, soberano e território, e aí nós vamos falar também dos sujeitos, e aí na próxima aula presencial nós vamos dar sequência a isso, tá bom? Muito importante revisar o conteúdo anterior, lembrar lá atrás, bases do direito eleitoral, são do direito internacional público, perdão. Então tem ali multiplicidade, pluralidade de estados, interesse econômico, princípios gerais coincidentes. Depois, quando a gente vai falar sobre o mecanismo de aplicação da norma, vamos falar sobre monismo, dualismo, monismo, um braço. Eu tenho tanto o direito internacional quanto o nacional no mesmo polo. Quando eu vou falar de dualismo, são dois ordenamentos jurídicos distintos, e aí nós temos o dualismo moderado, que é aquele que passa pelo referendo, o dualismo radical, que é aquele que nega a existência do direito internacional, porque para que ele faça efeito precisa ter uma norma interna, do monismo nacionalista, que no conflito entre as normas se aplica o direito interno, no conflito entre as normas pelo monismo internacionalista se aplica o direito internacional, lembrar dos princípios, a vedação de propaganda de guerra, da questão da autodeterminação dos povos, da não agressão, do devido uso da força legítima, da boa-fé, do pacta sunt servanda, da cooperação internacional. Então, tudo isso que a gente tem trabalhado ao longo das nossas aulas. Lembrando, é como se fosse uma parede, são vários tijolinhos e a gente tem que estar sempre revisando. Então, espero que vocês aproveitem essa aula, lembrem de revisar. Na próxima aula, se não estiverem suspensas as aulas, perfeito, nós vamos tocar e seguir o nosso conteúdo, beleza? Então, continue estudando, qualquer coisa, pode tirar dúvida aqui e até a próxima, galera.